Te desafio a começar o ano não buscando tentar desvendar qual é a vontade oculta de Deus, porque essa pertence somente a Ele. Desafio você a meditar naquilo que já está escrito. Saiba que antes de Deus dizer haja luz, Ele já havia dito haja cruz. Você não é acidente cósmico, a vida humana não é uma obra do acaso. O mesmo Deus que disse haja vida, o mesmo Deus que criou todas as coisas, é o mesmo Deus que ordena todas as coisas. Então vamos nos debruçar diante da sua palavra e meditar diariamente, clamando para que Ele fale com nós através da sua palavra. Nós cremos na Santíssima Trindade, nós cremos no Santo Espírito de Deus, que nos conduz ao conhecimento genuíno da palavra. O propósito dessa live é simplesmente ler as Sagradas Escrituras. Eu convido você a pegar sua Bíblia. Nós vamos nessa grande jornada. Não sei quantos capítulos leremos. Vou pegar e vou ler em voz alta, na velocidade de leitura. Gostaria que você também assim o fizesse, caso você tenha algum empecilho ou não tenha uma Bíblia. Me chame também a referente a isso. Mas que nós possamos iniciar essa jornada e terminarmos a leitura anual da Bíblia, lendo um pouco a cada dia. Quando nós terminaremos, não é uma corrida contra o tempo, é simplesmente nos debruçando naquilo que nós fazemos todos os anos. O ano passado nós tivemos a felicidade de lermos as Sagradas Escrituras de maneira integral. Assim eu faço desde a minha conversão. Tem anos que eu leio 2, 3 vezes a Bíblia de maneira integral. Contudo, daí eu decidi compartilhar com vocês, porque eu creio que, conforme a Sagrada Escritura nos aponta, somente dela emana toda a verdade, a sabedoria do qual guia nossas vidas. Então eu convido vocês a estarem juntos nessa jornada, todos os dias sem falhar. Galego, mas como que eu não vou falhar nenhum dia? A decisão de falhar está dentro de você, está ao seu alcance, naquilo que, claro, lhe é pertinente. Talvez vão acontecer milhares de fatos que fogem do padrão normal, e tudo bem, mas a questão é, enquanto você começar a colocar desculpas na frente, você não terá disciplina. Como muitos me conhecem, devem saber que eu sou uma pessoa que busco trabalhar muita disciplina na minha vida. Primeiro porque eu sou um ser completamente desordenado, conforme a palavra própria já diz. Então a disciplina é a forma de colocar tudo em ordem. Fazer as coisas de maneira habituais, acordar todos os dias, no mesmo horário, fazer as coisas conforme devem ser feitas, porque senão pensa que eu vou criar uma rotina do qual eu excluirei Deus, excluirei as coisas que são necessárias para a edificação da minha vida diariamente. Eu convido você a entrar nesse propósito de ler as Sagradas Escrituras, de ter mais conhecimento de Deus. Se você assume esse compromisso, você não assume esse compromisso comigo, você não assume esse compromisso com alguém que está aqui, mas você assume esse compromisso diante do Senhor, fazendo com que Ele seja testemunha da sua luta diária. Essa luta que, por intermédio dessas palavras, elas irão cada vez mais ser acentuadas. Essas lutas que, quando você ler as Sagradas Escrituras, você verá que são lutas reais, que essas mesmas pessoas que estão mencionadas nas Sagradas Escrituras também passaram por essas lutas. E agora nós passaremos por essas lutas, mas na certeza de que aquele que nos chamou também nos conduz. Aquele que nos criou também nos conduz a sairmos deste túmulo. Ele nos chama quando nós não merecemos, quando sequer percebemos e quando vamos ver a vida dentro de nós. Que essa palavra penetre no nosso coração, penetre o meu, penetre o seu, que possamos ser transformados e regenerados e cada dia mais conhecedores da palavra que nos leva à vida. Perfeito?
sem mais delongas, vou fazer uma breve oração. Nós vamos ler a Bíblia por 40 minutos e que o nome do Senhor seja exaltado. Perfeito? Senhor, nós te agradecemos. Tu és Deus sobre todas as coisas. Tu és o Criador de todas as coisas. O Senhor nos criou. O Senhor nos governa. O Senhor nos direciona. Nós clamamos a Ti, Pai. Que essa Sua palavra seja a alicerce das nossas vidas todos os dias. Nos capacite a viver todos os dias para a honra e glória do Seu nome. Nós precisamos de Ti, do Teu Santo Espírito. Sem Tua presença, nós somos densas trevas. Nós precisamos ser direcionados. Que a Sua palavra seja aquilo que vai direcionar nossos dias. Os nossos primeiros momentos dos dias são guiados por Ti também, assim como o restante dos dias. Mas para isso, Pai, que sejamos intencionais, que o Teu Santo Espírito nos conduza à maturidade e ao conhecimento da Sua palavra. Nós simplesmente vamos ler aquilo que o Senhor já deixou escrito e nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos compreender e aplicar essas palavras aos nossos corações. Ainda que palavras explicativas não sejam dadas, nós cremos que o Teu Santo Espírito tem capacidade de explicar. Portanto, Pai, traga mais pessoas para conhecer as Suas Sagradas Escrituras. O Seu agir sempre foi por intermédio da manifestação da Sua palavra, tomando o seu lugar de preponderância. Que possamos persistir, crendo que somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente Deus a glória é o suficiente para que nossa vida cumpra o bom propósito do qual o Senhor estabeleceu. Que nós sejamos guiados por obediência e não pelos nossos desejos. Guarde cada uma dessas pessoas que estão iniciando hoje e aqueles que se achegarão, Pai. Faça com que eles permaneçam, porque sem Ti nós não conseguiremos permanecer. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de recomeçarmos, mais uma oportunidade de revermos esse ciclo eterno, onde em Ti todas as coisas chegam ao seu destino final. Que Tu sejas o alvo de nossas vidas. Perdoe os nossos pecados e nos direcione ao caminho da verdade. Que Teu nome seja exaltado e glorificado, hoje e eternamente. É assim que eu oro em nome de Teu Filho amado, a razão da nossa existência, Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Vamos para cima, que Deus seja louvado. Gênesis capítulo 1. Lembrando que eu não farei comentários, por mais que seja muito difícil para mim, que eu amo ficar falando sobre aquelas coisas que eu começo a refletir. Eu quero deixar com que a leitura seja o principal, tá? Então nós vamos ler até 6h51, 40 minutos. Das outras vezes eu serei mais breves na introdução, mas hoje, como é o primeiro dia, estou falando um pouco mais nessa introdução, mesmo porque o resto dos dias vou entrar na questão do hábito, da correria do dia a dia também, mas de qualquer forma essas são as diretrizes. Eu aconselho você a compartilhar com mais pessoas, desafiando elas também a lerem as Sagradas Escrituras. Se cada um convidar mais pessoas, se cada um estimular mais pessoas, nós cumpriremos aquilo que o Senhor nos direcionou a fazermos. Instruirmos as pessoas no caminho do Senhor, fazermos discípulos de Cristo e não discípulos de homens, que eles sejam direcionados pelas Sagradas Escrituras. Perfeito? Vamos para cima então. Lembrando que a Bíblia é a versão NVT, se você tem a sua, pegue aí, se não, acompanhe a leitura e que Deus fale aos seus ouvidos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas.
Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas, para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse: junte-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, e para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra, e as águas de terra, as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores, que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse: haja luz no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves do céu acima da terra. Assim, Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou: sejam férteis e multipliquem-se, que os seres enchem os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. Então Deus disse: produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. Assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. O homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves dos céus e os animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Deste modo completou-se a criação dos céus e da terra, e de tudo que neles há. No sétimo dia Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Este é o relato da criação dos céus e da terra. Quando o Senhor criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre nem grãos havia brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem o cultivasse. Mas do solo brotava água, que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra,
soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo de árvores de toda espécie, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim, e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pisson, rodeava a terra de Havilá, onde existia ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cuxi. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Síria. O quarto braço era chamado de Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo, tomar conta dele, mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como se chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves dos céus e todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus os fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que, no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ela também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que eu estava nu? Perguntou Deus. Que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me destes. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldito é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre. Rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. E ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele disse: mais intensas as dores, farei mais intensas as dores da sua gravidez.
e com dor você dará luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinho e ervas daninhas. Mas você comerá de seus frutos e grãos. Com suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra a qual foi formado. Pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. O homem, Adão, deu sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden. E Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois, deu à luz ao irmão de Caim, se chamou Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas, e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como ofertas ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? Perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. Enquanto estava lá, Caim atacou seu irmão, Abel, e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, o sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E, de agora em diante, você não terá um lar, e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais. Não posso aguentá-lo. Tu me expulsastes da terra e de tua presença, e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, que engravidou e deu à luz a Enoque. Então Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque, como seu filho. Enoque teve um filho chamado Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Lameque se casou com 2 mulheres. A primeira se chamava Ada, e a segunda Zilá. Ada deu luz a Jabal. Ele foi o precursor dos que criaram rebanhos e moraram em tendas. Seu irmão se chamava Jubal, o precursor do que tocam harpa e flauta. Zilá, outra mulher de Lameque, deu luz a um filho chamado Tubal-Caim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres: Adá e Zilá, ouçam minha voz. Escutem o que vou dizer, mulheres de Lameque. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu.
Se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 77 vezes. Adão teve relações com sua mulher novamente, e ela deu à luz a outro filho, chamou de Sete. Depois disse: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Capítulo de número 5. Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus os criou, os seres humanos, formou semelhante a ele. Criou o homem e a mulher. Quando foram criados, Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, à sua imagem. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Adão viveu 930 anos e morreu. Aos 105 anos, gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu mais 807 anos e teve outros filhos e filhas. Sete viveu 912 anos e morreu. Aos 900 anos, gerou. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu mais 815 anos e teve outros filhos e filhas. Enos viveu 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Malaleel. Depois do nascimento de Malaleel, Cainã viveu mais 840 anos e teve outros filhos e filhas. Cainã viveu 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Malaleel gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Malaleel viveu mais 830 anos e teve outros filhos e filhas. Malaleel viveu 895 anos e morreu. Aos 162, Jared gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Jared viveu 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu mais 782 anos e teve outros filhos e filhas. Matusalém viveu 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, chamou-o de Noé. Pois disse: que ele nos traga alívio de nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar essa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos, teve outros filhos e filhas. Lameque viveu 777 anos e morreu. Depois que completou 500 anos, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Capítulo 6. Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal, seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz a filhos que se tornaram guerreiros famosos da antiguidade. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-lo criado e colocá-lo na terra. Isso lhe causou uma imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra essa raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos
as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante de Deus. Este é o relato de Noé e sua família. E andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim, Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra-o com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Deixe a abertura de 45 centímetros debaixo do teto ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, média e superior. Preste atenção, em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagens e doméstico, um macho e uma fêmea para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão virá até você, para que os mantenha com vida. Cuide bem, para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. O Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Leve com você 7 casais, macho e fêmea, de cada espécie de animal puro, e um casal, macho e fêmea, de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave. Cada casal deve ter um macho e uma fêmea para garantir que todas as espécies sobreviverão na terra, depois do dilúvio. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Noé faz tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra. Entrou na arca junto com a mulher, os filhos e as mulheres deles, para escapar do dilúvio. Entraram com eles animais de todas as espécies, os puros e os impuros, as aves e todos os animais que rastejam pelo chão. Entraram na arca em pares, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. Depois de 7 dias, vieram as águas do dilúvio e cobriram toda a terra. Quando Noé tinha 600 anos, no 17º dia do 2º mês, todas as fontes subterrâneas da água jorraram da terra, e a chuva caiu do céu em grandes temporais e continuou sem parar por 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé tinha entrado na arca com a esposa, os filhos, Sem, Cã e Jafé e as mulheres deles. Entraram com eles na arca casais de toda espécie de animais, animais domésticos e selvagens, grandes e pequenos e aves de toda espécie. Entraram de 2 em 2 na arca, representando todos os seres vivos que respiram. Um macho e uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus tinha ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Durante 40 dias, as águas do dilúvio se tornaram cada vez mais profundas. Cobriram o solo e levaram a arca acima da terra, enquanto as águas subiam cada vez mais acima do solo. A arca flutuava em segurança
em sua superfície. Por fim, as águas cobriram até as montanhas mais altas da terra e se elevaram quase 7 metros acima dos picos mais altos. Todos os seres vivos que haviam na terra morreram: as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que rastejavam pelo chão e todos os seres humanos. Tudo que respirava e vivia em terra firme morreu. Deus exterminou todos os seres vivos que havia na terra, os seres humanos, os animais domésticos, os animais que rastejavam pelo chão e as aves do céu. Todos foram destruídos. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. E as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. Capítulo 8. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Depois, 2 meses depois, e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo, que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba, para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria a terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca, e Noé estendeu a mão e trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou a entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez, ela não voltou. Noé tinha completado 601 anos. No primeiro dia do ano novo, 10 meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses se passaram e, por fim, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos, os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e multipliquem na terra. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres que deles desembarcaram. Todos os animais grandes e pequenos, e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor, e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Embora todos seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos, enquanto durar a terra. Haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Capítulo 9. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham a terra, todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sob seu domínio, assim como dei a vocês cereais e vegetais por alimento. Também lhes dou animais, mas nunca como a carne com sangue, pois sangue é vida. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida. Pois eu criei o ser humano à minha imagem, agora sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Então Deus disse a Noé e seus filhos: confirma aqui minha aliança com vocês, seus descendentes, e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos e animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirma minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas, nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse: eu lhes dou um animal da minha aliança. Eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos, todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris
nas nuvens, e ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris. E eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Os filhos de Noé que saíram da arca com o pai foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Desses 3 filhos de Noé vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Certo dia bebeu do vinho que ele próprio havia produzido. Ficou embriagado e foi deitar-se, nu em sua tenda. Com o pai de Canaã, Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos irmãos. Então Sem e Jafé pegaram um manto e colocaram sobre os ombros. Em seguida entraram na tenda de costas, olhando para o outro lado, a fim de não ver a nudez do pai. Cobriram com o manto. Quando Noé se recuperou da bebedeira, descobriu que Cã, seu filho mais novo, havia feito. Exclamou: maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes. E disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã seja servo de seu irmão. Que Deus amplie o território de Jafé, que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem, e Canaã seja seu servo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Este relato das famílias de Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé, que geraram muitos filhos depois do dilúvio. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate, Togarma. Os descendentes de Javã foram Elissá, Tarsis, Quitim, Rodanim. Seus descendentes se espalharam por vários territórios junto ao mar, formando nações de acordo com suas línguas, seus clãs e seus povos. Os descendentes de Cã foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram Seba, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabetecá. Os descendentes de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra, porque era o mais corajoso dos caçadores. Seu nome deu origem ao provérbio: este homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando as cidades de Babel, Ereque, Acade e Calné. Expandiu seu território até a Síria, onde construiu as cidades de Nínive, Rebote, Ir-Calã e Recém, a grande cidade situada entre Nínive e Calá. Misraim foi antepassado dos Luditas, Ananitas, Leabitas, Naftuítas, Patrucitas, Calçuítas e dos Cafroritas, dos quais descendem os filisteus. O filho mais velho de Canaã foi Sidom, antepassado dos Sidônios. Canaã foi antepassado dos Hititas, Jebuseus, Amorreus, Gigaseus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Semareus e Amateus. Com o tempo, os clãs cananeus se espalharam. O território de Canaã se estendia desde Sidom, ao norte até a terra de Gerar e Gaza, ao sul e a leste de Sodoma, Gomorra, Adama e Seboim, próximo a Lasa. Estes foram os descendentes de Cã, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Sem, irmão mais velho de Jafé, também teve filhos. Sem foi o antepassado de todos os descendentes de Éber. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Os descendentes de Arã foram Uz, Ru, Jeter e Mas. Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou Éber. Éber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida.
O irmão de Peleg recebeu o nome de Joquitã. Joquitã foi antepassado de Almodá, Salef, Hazarmave, Gerá, Adorão, Uzá, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá, Jobabe. Todos eles foram descendentes de Joquitã. O território que ocupavam se estendia desde Messá até Safar, as montanhas ao leste. Estes foram os descendentes de Sem, de acordo com seus clãs e línguas, territórios e povos. Estes foram os clãs descendentes do filho de Noé, de acordo com suas linhagens. Todas as nações da terra vieram destes clãs, depois do dilúvio. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras, e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade onde com uma torre que chegue até o céu. Ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada que se propuserem a fazer, daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ele recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e os espalhou pelo mundo. Este é o relato da família de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos, Sem gerou Arfaxade. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois do nascimento de Salá, Arfaxade viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Éber. Depois do nascimento de Éber, Salá viveu mais 403 anos. Aos 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Depois do nascimento, Éber viveu mais 430 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois do nascimento de Reu, Peleg viveu mais 209 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois do nascimento de Serug, Reu viveu mais 207 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois do nascimento de Naor, Serug viveu mais 200 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais 119 anos e teve outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos, Terá gerou Abraão, Naor e Arã. Este é o relato da família de Terá, pai de Abraão, Naor e Arã. Arã, que foi pai de Ló, morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia. Tanto Abraão como Naor se casaram. A mulher de Abraão se chamava Sarai, e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã Isca eram filhas de Arã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho Abraão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e seu neto Ló, filho de seu filho Arã. Se mudou de Ur dos Caldeus, partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Arã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Arã. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para outros. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de vocês, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã.
tomou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa, em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou a terra de Siquém, onde acampou junto ao carvalho de More. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra a seus descendentes. Abraão continuou um altar ali e dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa, entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali mais um altar, dedicado ao Senhor. Invocou o nome do Senhor. Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Negueb. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: é mulher dele. Vamos matá-lo, para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem. De fato, chegando Abraão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela e ao faraó, e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abraão: ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas, e camelos. Mas por causa de Sarai, mulher de Abraão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros de sua casa. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã e permitiu que a tomasse como esposa? Aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. O faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abraão, com sua mulher e todos os seus bens, para fora de sua terra. Até aqui, capítulo 12. Nós lemos exatamente 42 minutos e 16 segundos. Lemos 12 capítulos por dia. Claro que os capítulos alternam os seus tamanhos, mas eu te faço uma pergunta: quando foi a última vez que talvez você leu 12 capítulos da Bíblia? Galego, mas eu li, eu não parei e fiquei refletindo. Perfeito, concordo. Mas à medida que você vai lendo, você também vai refletindo e essas palavras vão nutrindo seu interior. Nós não estamos estudando as Sagradas Escrituras, nós estamos lendo as Sagradas Escrituras. Nós estamos nos alimentando das Sagradas Escrituras. Tal qual você se alimenta de um alimento natural e você não sabe as substâncias que ali estão. Você está se alimentando. Então, é como nós estivéssemos nutrindo a nossa alma dessa palavra. Claro que você consegue entender porque se tratam de histórias. Você foi abordado uma série de questões. A queda, o dilúvio, você viu as duas principais alianças. Você viu a aliança adâmica, ou melhor, as três alianças, né? Você viu a aliança de Deus com Adão, depois a aliança com Noé e a aliança com Abraão. Tudo nesses 12 capítulos. Então, é muito importante que mais para frente vocês vão entendendo, vão compreendendo, mas essas histórias servem para nutrir nossas vidas. Me contem aí como vocês saíram, como vocês se sentiram, conseguiram acompanhar, como foi a experiência. Seguiremos assim para a honra e glória do Senhor. Espero que tenha ajudado, que isso sirva de um estímulo. Assuma seu compromisso de estar aqui amanhã, porque você vai ter que acordar de qualquer dia, de qualquer jeito. Então acorde mais cedo, pegue sua Bíblia, se possível, hoje ainda pegue e faça algumas anotações, que nem eu estava lendo aqui, à medida que estava lendo com vocês, e muitas coisas me saltaram aos olhos, coisas que por vezes passam despercebidas em outro tipo de leitura, e sempre é assim, toda vez que eu me deparo com as Sagradas Escrituras, eu vejo várias questões que antes passaram despercebidas. Tente recordar ou fazer apontamentos, pegue uma caneta e risque assim para que você volte e lembre, porque senão correrá o risco de não lembrar. Eu tenho certeza que essa leitura será edificante para a sua vida, perfeito? A Ana Paula Machado
perguntou qual é a tradução. A tradução que nós usaremos é a NVT. Nós faremos essa live todos os dias, às 5h59 da manhã. Nós abriremos a Bíblia e leremos aproximadamente 40 minutos, procurando terminar capítulos inteiros, tá? Não terminaremos no meio de capítulos, a não ser em raras exceções, mas planejo não fazer. Então, hoje nós encerramos dessa forma, lendo do primeiro capítulo ao capítulo de número 12. Que maravilhoso, né? Se formos olhar nessa velocidade, nessa questão aqui, talvez nós conseguiremos ter uma previsão exata. Eu não tinha uma previsão exata, mas ainda assim também tem milhares de coisas que podem acontecer, então nós não temos nenhuma exatidão quanto a isso. A questão é que nós leremos até os últimos dias das nossas vidas a Bíblia, todos os dias, para que o nome do Senhor seja glorificado e nós possamos ser guiados por Ele. E você viu que é um Deus que orquestra todas as coisas de maneira perfeita. Lembre-se que Ele dá ordem a todos os seres, da mesma forma que deu ordem a Noé. Ele pediu, Ele na verdade Ele não pede, Ele ordena com que as coisas sejam feitas conforme Ele estabelece. Lembre-se das suas medidas, de tudo perfeito. Da mesma forma, Ele nos ordena a forma como devemos adorar e glorificar. Que você glorifique o nome do Senhor, que vocês tenham um bom ano, façam um bom ano, que o nome do Senhor seja glorificado. Não espere que as coisas caminhem direito para que você reluza de alegria em meio a qualquer tempo, porque você foi chamada por Deus e o nome dele será glorificado através da sua vida. A nossa grande alegria na vida e na morte está em não pertencermos a nós mesmos, mas pertencemos ao Senhor que nos chamou. Que o nome do Senhor seja glorificado. Tamo junto. Um beijo no coração. Que Deus nos capacite nessa jornada. O tempo passou voando. Vou te falar que foi um tempo muito bom para mim, um tempo que eu nem vim passar, imagina, 50 minutos, 40 minutos lendo, e ele passou voando. Espero que para você também tenha sido assim, o conectar com a eternidade, onde o tempo é só um detalhe. Um beijo no coração, obrigado Silvia por compartilhar também, por ajudar, Osvaldo que está aí, Lu, deixa eu ver as pessoas que estão aqui, Batman, Vanderlan, Janaíra, nossa que legal, quanto tempo Janaíra, Elaine, Éder, Osvaldo, Mônica, Gandhi, Eliane, Lu, Valdomiro e Silvia. Galera do Confronto em Peso, que vocês mantenham constância, tá? Que não seja uma corrida curta, mas que possamos persistir sabendo que Deus se alegra dos seus filhos contemplando as suas palavras. Um beijo no coração. Tamo junto, que o nome do Senhor seja glorificado, viva para a honra e glória do Senhor. Até amanhã, não se esqueça de comentar e compartilhar, porque quanto mais vocês comentam, mais pessoas são impactadas. E lembre-se que sempre será nesse Instagram aqui, no Instagram da Igreja Cristã Protestante Confronto. Para cima, para a honra e glória do Senhor. Beijo, fui, sem história triste.